Agora abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Eu quero ler com você os versículos de 21 a 31. Há algum tempo atrás a gente estudou aqui a vida de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, é isso? Mas hoje nós vamos estudar sobre Roboão. Roboão, ele é o filho de Salomão. Ele é o rei que vai causar a divisão. O povo de Israel, ele teve dois reis que reinaram de forma, com o reino três, na verdade. Saul, cada um deles reinou por 40 anos. Saul foi rei por 40 anos, depois Davi foi rei por 40 anos, e depois Salomão foi rei por 40 anos. O filho de Salomão assume o trono, este filho chamava-se Roboão. Roboão é o camarada que vai, no momento de insensatez, tomar uma decisão errada e o reino vai se dividir. A partir daí nós temos dois reinos, o reino do norte, chamado Reino de Israel, cuja capital vai ser em Samaria, e a gente tem o reino do sul, que é o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. O reino de Judá, ou o reino do sul, é o reino que permanece detentor da aliança davídica, da aliança que Deus fez com Davi, porque todos os seus reis, eles são descendentes de Davi. Mas quem causou a divisão foi um descendente de Davi, foi Roboão, que era seu neto. E eu quero ler o texto com os irmãos, e destacar aí umas 4 ou 5 verdades importantes para nós pensarmos nesta noite, no que diz respeito à nossa caminhada com Deus, no que diz respeito ao nosso posicionamento neste mundo. É algo que tem me preocupado bastante, irmãos, é como nós nos comportamos neste mundo, qual é a nossa conduta, porque a Bíblia, ela nos conclama repetidas vezes a assumirmos uma posição ao lado do Senhor. E Deus nos chama para isto, e desde o Velho Testamento, lá no capítulo 32 do Êxodo, por exemplo, quando Moisés está descendo do monte, já falei isso para os irmãos, e ele vai lá e recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e quando ele chega, ele vê o povo adorando o bezerro de ouro, o povo se impacientou, falou: Moisés, está demorando muito, não vai voltar mais, não sabemos o que aconteceu com ele. Então eles vão ali erigir um bezerro de ouro e começam a adorar, e aquele culto era um culto de uma licenciosidade, de uma lascívia muito grande, e Moisés chega e contempla aquilo, ele joga as tábuas no chão, e ele pergunta: quem é do Senhor? Venha a mim. E Moisés ali naquele momento é o representante direto do Senhor, então estar ao lado de Moisés significava estar ao lado do Senhor, e a Bíblia diz que daquelas 12 tribos que compunham, que constituíam o povo de Israel, apenas a tribo de Levi se coloca ao lado de Moisés. Por conta disto, ela recebe uma bênção, ela passa a ser a tribo sacerdotal para todo sempre. Eles agora, na divisão da terra, lá na frente com Josué, eles não recebem herança, porções de terra, extensões de terra, porque o Senhor agora é a herança deles. E os levitas são aqueles que vão trabalhar no culto, que vão trabalhar no louvor, na adoração, serão os porteiros, os guardas do tesouro, e dentre os levitas também está a família sacerdotal, a família de Arão, que era um coatita, descendente de Coate, os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os coatitas, o Arão vem da linhagem dos coatitas, ele é o primeiro sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, até a destruição do templo por Nabucodonosor, em 587 a.C., esta tribo é a tribo sacerdotal. Veja, assumir uma posição ao lado do Senhor é algo custoso muitas vezes. Eles se colocaram contra 11 tribos, eles se colocaram contra os seus irmãos, eles se colocaram numa posição de vulnerabilidade, mas a recompensa vem a longo prazo, porque Deus os honra espiritualmente, porque Deus os separa para o serviço. E é isso, irmãos, que tem inquietado o meu coração nos dias de hoje, quando eu vejo muita gente se dizendo cristã, mas que não assume verdadeiramente uma posição de cristão, não assume verdadeiramente uma posição ao lado de Cristo, contra tudo e contra todos, como Atanásio, um dos chamados pais da igreja. Os pais da igreja são a geração que veio logo depois dos apóstolos, então são aqueles homens que lideravam a igreja. Atanásio é um deles, ele escreve um tratado escrito Athanasius contra mundum, Atanásio contra o mundo, se posicionando ao lado do evangelho, ao lado das verdades bíblicas, não transigindo valores que não podem ser transigidos.
defendendo valores que são eternos, que têm peso de eternidade, porque Atanásio sabia, como nós sabemos e precisamos nos lembrar disso com frequência, que os valores espirituais têm peso de eternidade. Nós estamos jogando é uma expressão ruim, negociando também, nós estamos tratando com as almas dos homens, almas estas que são eternas. E após cada um partir deste mundo, estas almas continuarão existindo. A grande questão é, existirão para sempre no céu, na bem-aventurança eterna, ou no inferno, na maldição eterna. Isto é muito sério. E nós, como cristãos, não podemos nos dar ao luxo, nem ao direito de brincarmos com estas coisas. Ser cristão, irmãos, é algo maravilhoso, é algo tremendo, é algo sublime. A gente falou isso de manhã, a vida cristã ela é elevada, ela tem momentos de regozijo intenso, ela tem experiências espirituais profundas. Nós recebemos, como Paulo diz aos Efésios no capítulo 1, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Isso é um privilégio que nos é dado, mas com isso vem também uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade de assumirmos esta posição para que as pessoas olhem para nós e identifiquem em nós verdadeiros crentes, verdadeiros servos do Senhor. Matthew Henry dizia uma coisa, ele fazia uma pergunta que é incômoda demais. Ele perguntava assim: se você fosse preso, acusado de ser um cristão, haveriam provas suficientes para condená-lo? Que pergunta desconfortável. Imagina, num país onde é proibido ser crente, vamos dizer que aqui baixasse uma lei e fosse proibido, e agora nós vamos nos reunir clandestinamente, e se eu fosse preso, alguém dissesse, esse André aí, esse é um crente, prende ele, será que haveriam provas suficientes de que eu sou um cristão para me condenar? Ou alguém diria assim, não, solta ele, isso não é crente nada. Isso é uma pergunta incômoda, mas Matthew Henry faz essa pergunta no século XVIII, e essa pergunta continua valendo nos dias de hoje. Se você fosse preso, acusado de ser um cristão, haveriam provas suficientes para condená-lo? É isso que tem falado ao meu coração, isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos de 21 a 31, assim diz a palavra de Deus. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Azera, talvez na sua tradução Azerá, não tem problema, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, ou de bronze, talvez, na sua tradução, e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e depois os tornavam à câmara da guarda. Quanto aos mais dos atos de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, Roboão é um rei que tinha tudo para dar certo, porque ele recebe do seu pai um reino no ápice da sua glória, do seu poder, da sua riqueza. Salomão, quando ele é coroado rei, quando ele é ungido rei, Deus vem a ele e pergunta: Salomão, me diz o que você quer e eu vou te dar. Irmãos, eu fico pensando nessa história de Salomão e o que será que eu pediria? Né? Porque a gente vê isso na história de Aladim, né? Os gênios vêm, né, sai da lâmpada e tem 3 desejos e tal, mas isso aconteceu verdadeiramente com Salomão. Deus fala para ele: Salomão, pede-me o que quiseres e eu te darei. E Salomão não titubeou, né? Ele falou: eu quero sabedoria. Ele pediu algo que, se lhe fosse dado, ninguém poderia roubar. O tesouro pode ser mal empregado, mal aplicado, mal usado, mal gasto, pode ser roubado.
riquezas, nada disso. Ele pede: eu quero sabedoria, Senhor, para poder conduzir o povo. E Deus fala: olha, você não pediu riqueza, você não pediu uma vida longa, você não pediu a derrota dos seus inimigos, você pediu sabedoria. Então eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo que você não pediu também. É interessante que Paulo vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. E Salomão então se torna o rei mais sábio, mais rico, mais famoso do mundo, e ele expande o reino que ele recebera de Davi, e ele multiplica por 10. O tamanho do reinado de Salomão era 10 vezes maior do que o reinado de Davi, o território, porque Salomão, sem se envolver e sem participar de nenhuma guerra, ele expande o território. Tremendo isto, porque Deus deu a ele sabedoria e colocou no coração dos reis dos demais povos o temor a Salomão e o respeito, e os reis iam lá oferecer tributos, e cada vez que eles iam lá, eles levavam muito dinheiro e muito ouro, e Salomão vai investindo e vai construindo. Salomão é um nome que significa pacífico, é Shlomo, da onde vem Shalom, a expressão em hebraica para paz. Então Salomão é um homem pacífico, um homem de paz. 40 anos de reinado sem nenhuma guerra. Naquela época isso era algo praticamente inédito de acontecer. E Salomão então, quando ele está chegando no final da sua vida, agora o seu filho Roboão assume o reino. E ele podia só continuar aquilo que seu pai faz, mas ele toma uma decisão errada, porque as pessoas mandam uma comitiva a ele dizendo: olha, teu pai fez pesado o nosso jugo, alivia-o de sobre nós e te serviremos, diminua os impostos, as cargas estão muito grandes. Na verdade, irmãos, esta não era uma reivindicação muito justa, não, porque a Bíblia diz que cada um, há uma expressão na Bíblia, no Velho Testamento, que é: cada um habitava debaixo da sua videira e da sua figueira. Isso significa que cada um tinha a sua casa, cada um tinha o seu alimento, cada um tinha as suas propriedades, ninguém passava dificuldade no reino de Salomão. Na verdade, não haviam inimigos às portas querendo invadir Jerusalém, então eles não tinham preocupação com isso. A Bíblia diz que existia prata e existia ouro no reino de Salomão, como árvores nas florestas. Então o povo tinha uma prosperidade financeira muito grande, mas é interessante que o homem nunca está satisfeito, então ele chega e fala: a gente quer mais. É isso, na verdade, nós queremos mais do que temos. Este é um problema do ser humano desde o Éden. Adão e Eva tinham tudo, eles tinham Deus, mas eles queriam mais, só que não existe nada mais do que Deus, por isso eles perderam tudo. E aí eles vão a Salomão com essa reivindicação e pedem para diminuir. Salomão consulta lá os sábios da época do seu pai, eles falam: olha, atende o povo, alivia, saiba lidar com as pessoas. E Salomão não fica satisfeito e consulta aqueles que cresceram com ele, que eram amigos dele. Eles falam: nada, rapaz, para com isso. Fala para eles: eu sou brabo. Está escrito isso lá não, irmãos, estou parafraseando, né? Na verdade ele diz: o meu dedo mindinho é mais largo do que os lombos de meu pai feriu-vos com açoites, eu vos ferirei com escorpiões. Escorpiões era o chicote da época, que um chicote também de 3 pontas, que os romanos depois vão chamar de flagrum. Então ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês acham que estava pesado debaixo das ordens do meu pai? Vai ser muito pior debaixo das minhas ordens. E aí houve uma rebelião, Jeroboão, filho de Nebate, arrebanha um monte de gente, e 10 tribos se afastam e constituem agora o chamado Reino do Norte, que é o reino de Israel. Roboão então vai reinar sobre o reino do sul, o reino de Judá, que fica com 2 tribos, Judá e Benjamim. Benjamim é uma tribo pequenina, e é uma tribo que ela acaba sendo absorvida dentro do reino de Judá, e se torna uma coisa só. Por isso, no Novo Testamento, né, os hebreus agora são chamados de judeus, porque são aqueles que vêm da tribo de Judá, que é o reino remanescente. Muito bem, Roboão então começa a reinar, mas ele tem algumas coisas na sua vida que são interessantes para nós. Eu disse que eu quero compartilhar umas 4 ou 5, para a gente poder pensar a respeito daquilo que nós não devemos fazer, ou daquilo que nós devemos fazer, porque veja, Paulo diz aos Romanos que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então tudo que está aqui é para que você e eu olhemos, pensemos, entendamos, aprendamos e repitamos aquilo que foi certo e não repitamos aquilo que foi errado. Sempre digo que aprender com o erro dos outros é mais fácil, porque dói menos, né? Se eu vejo que Gilza foi por ali, caiu no buraco. Joel foi por ali, caiu no buraco. O bom senso me manda não ir por ali, porque eu não vou cair no buraco.
Então eu aprendo com o erro dos outros, e a Bíblia relata isso, entre outras coisas, para que nós não cometamos os mesmos erros. Mas quais são as questões importantes que eu quero destacar aqui? Primeira coisa está no versículo 21, veja o que diz o texto: Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. A primeira coisa que eu quero destacar é a seguinte: jugo desigual sempre trará problemas, não se misture. Veja, ele era filho de Naamá. Naamá era uma mulher amonita. Os amonitas eram um povo que este povo lá atrás, ele já havia sido votado ao Herém. Herém é a destruição completa. Deus já havia dito que os amonitas e os moabitas não poderiam jamais entrar na congregação do Senhor, porque eles eram um povo idólatra, era um povo que odiava a Deus, um povo que odiava o povo de Israel. Amonitas e moabitas eram descendentes de Ló. Irmãos, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai fazer uma série de mensagens aqui sobre a vida de Abraão, e no meio da história de Abraão tem a história de Ló. É uma história sórdida, é uma história de coisas, situações terríveis, e dentre estas coisas, nós vemos que Ló, ele acaba sendo enganado pelas suas filhas, e as suas filhas engravidam do próprio pai. Amonitas e moabitas, eles são descendentes das filhas de Ló, que engravidaram do seu pai. Veja que confusão, o próprio nome deles já diz exatamente o que significa, mas eu já estou falando de Abraão, deixa Abraão de lado. Fato é que Amonitas e moabitas eram povos que não podiam fazer parte do povo de Israel. Mas o seu pai, Salomão, a Bíblia diz que ele cometeu vários erros, e um destes muitos erros foi casar-se com mulheres de várias nações. A Bíblia diz que ele casa com moabitas, com amonitas, com egípcias, com asdoditas, com etéias, com mulheres de povos pagãos, povos que não adoravam o Senhor. Uma destas mulheres era Naamá, uma amonita, que pela ordem expressa de Deus jamais poderia estar ali. E Salomão se casa com ela, e tem um filho, e este filho é Roboão. Ele era filho de um lar dividido. Salomão conhecia o Deus de Israel, Salomão conhecia o Senhor, Salomão fizera grandes obras para o Senhor, e Naamá não. Naamá adorava outros deuses. Na verdade, Naamá, os moabitas eram adoradores de Milcom, uma divindade terrível, uma divindade sanguinária, uma divindade de guerras e de sacrifícios de crianças. Esta era a divindade que Naamá adorava. Então veja, Roboão, ele cresce num lar dividido, e a Bíblia diz claramente que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. Jugo desigual é exatamente isto. O que é jugo? O que é jungir o gado? O jugo é aquilo, e o pessoal aí, irmão Sinelli sabe melhor do que eu, né? O irmão Sinelli pode dar uma aula para os irmãos aqui sobre jungir o gado. É a canga, não é isso que coloca ali no pescoço do boi. Vem aqui, boi, um boi e outro boi, e aí uma canga colocada aqui, né, e é preso para que nós andemos juntinhos. É jungir, o gado está jungido. Então o boi Joel e o boi André agora vão andar lado a lado. Mas veja, muitas vezes era um costume que era ruim de jungir animais diferentes, um boi e um jumento, por exemplo. Isso nunca dá certo, porque bois e jumentos, eles não caminham juntos, eles não têm os mesmos objetivos, se é que boi tem algum objetivo na vida, mas o fato é que eles andam de forma diferente, eles não caminham no mesmo passo. E quando a Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual, é exatamente isto, porque os filhos de Deus e os filhos do mundo não têm os mesmos objetivos, não caminham no mesmo passo, não andam na mesma velocidade, cada um puxa para um lado. Isso diz respeito a casamento, sim, mas diz respeito não só a casamento, diz respeito a sociedades comerciais, diz respeito a amizades muito profundas. Não significa que o crente tem que tratar mal quem não é crente, não, longe disso. Eu nem precisaria dizer isso aqui, porque os irmãos sabem muito bem, mas o fato é que nós temos que atrelar a nossa vida, os nossos propósitos, os nossos objetivos, àqueles que são servos do Senhor, porque sempre vai trazer problema. Roboão, ele era um mau crente, porque ele teve exemplos dentro da sua casa. Jugo desigual sempre trará problemas, não misture. É a primeira coisa que eu quero destacar aqui, com relação a Roboão. A segunda coisa está no versículo 22, veja, o texto diz assim, e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Segunda verdade,
iniquidade é progressiva, não deixe que ela entre. Veja, a Bíblia diz que o povo se afasta de Deus e se torna pior do que os seus pais. Iniquidade, irmãos, é algo progressivo. O salmista já diz no Salmo 42, um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro. O pecado nunca vem sozinho, ele gosta de andar acompanhado e vai chamando outras. Por exemplo, o adultério, ele é um companheiro ideal de quem? Da mentira. Porque a pessoa adultera e depois ela tem que mentir, e tem que enganar, e tem que dizer que não fez, e tem que fingir que não está fazendo, e as coisas vão se acumulando, irmãos. A ganância, a cobiça desenfreada geralmente é companheira de quem? Do homicídio. Por causa de ganância, pessoas matam pessoas, filhos matam os pais, filhos colocam pais no asilo, maridos matam esposas, esposas matam maridos. Veja, um abismo chama outro abismo, a iniquidade é algo progressivo, e se nós deixarmos que ela entre na nossa vida, nós vamos ficando cada vez piores. Porque nós somos pecadores, somos crentes, somos salvos por Jesus, o Senhor nos redimiu, nos lavou, nos levará para o céu, aleluia, louvado seja Deus, mas ainda somos pecadores. Então nós temos que vigiar, nós não podemos permitir, porque, irmãos, pecado é algo que nos atrai, que nos seduz, e nós às vezes temos aqueles nossos pecados de estimação, né? Aquele pecado que você sabe que é pecado, mas ele é tão legal, e a gente não consegue se livrar dele, e a gente fica cuidando. Tem uma história que, antiga, eu não sei nem se isso é verdade, mas diz que uma vez um camarada lá pegou uma cobra para criar, e ele criava a cobra, e ele alimentava a cobra, e cuidava dela, e a cobra dormia solta no seu quarto. E aí um belo dia ele acordou, ele estava dormindo assim, quando ele abriu os olhos, a cobra estava estendida assim, olhando para ele. E ele pegou a cobra e botou a cobra para lá e passou. E a cobra ia crescendo. E volta e meia, quando ele acordava, a cobra estava esticadinha em cima dele, olhando para ele. E um dia ele perguntou para o veterinário, o que acontece com essa cobra? Ele falou, olha, ela está crescendo e ela está medindo você. A hora que ela tiver maior do que você, ela come você enquanto você estiver à noite. É uma sucuri. Se isso é verdade, eu não sei. Fato é que às vezes nós criamos cobras e achamos que elas são boazinhas, mas, irmãos, cobras fazem cobrices, porque é da natureza das cobras ser assim. E pecados, irmãos, iniquidades são assim, elas nos arrastam, elas nos afastam, e elas vão nos medindo e vão nos engolir. A iniquidade é progressiva, não deixe que ela entre. É preciso fechar a porta, é preciso vestir a armadura de Deus, para que possamos estar firmes, porque não somos tão fortes quanto muitas vezes gostamos de pensar que somos. Achamos que somos invencíveis, imbatíveis, intocáveis. Quando nós começamos a pensar assim, é nesse momento que talvez estejamos mais perto da queda do que nós imaginamos. É isso que diz o texto, mas o texto diz mais. Veja aqui nos versículos 23 e 24, porque também eles edificaram altos e estátuas, imagens de Azera sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Se você virar a página aqui no capítulo 15, há um versículo aqui, é o versículo 12, versículos 11 e 12, Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Terceira verdade aqui é que abominações sempre estarão por perto, extirpe-as. Irmãos, o pecado é algo que precisa ser extirpado. Não dá para negociar com o pecado. Os sodomitas, algumas traduções talvez digam rapazes escandalosos, eram chamados prostitutos cultuais. Os vários deuses, inclusive Milcom, o deus dos amonitas, dos amonitas, era um deus que tinha, dentre várias práticas no seu culto, exatamente a prostituição cultual. Homens e mulheres que ficavam às portas daqueles templos, daquelas divindades, e eles tinham relações sexuais com tantos quantos fossem ali para cultuar. Era um culto de licenciosidade, de promiscuidade.
Então, estes sodomitas, ou prostitutos cultuais, ou rapazes escandalosos, eram exatamente aqueles rapazes que ficavam na porta do templo fazendo sexo com as pessoas que iam procurar essa divindade. E, geralmente, os homens faziam sexo com homens e as mulheres com mulheres. Ou, às vezes, homens com mulheres e homens com homens e tudo misturado. Irmãos, era uma coisa terrível. Agora, veja, aqui diz o texto que havia sodomitas na terra. Não é isso que nós lemos? Nos versículos 23 e 24, diz que eles estavam lá. Eles haviam esses sodomitas que faziam conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado. Somente lá na frente com Asa, que Asa vai e expulsa estes sodomitas da terra. Veja, nós não podemos permitir que o pecado, que a abominação fique perto de nós. Às vezes nós pensamos, não tem problema, eu fico ali, mas alguém diz que quem brinca com fogo acaba se queimando. Não dá para ficar fingindo ou achando que não vai pecar. Não, eu chego pertinho, agora eu vou e não vou mais. Agora eu vou e não vou mais. Uma hora você vai e cai. É preciso extirpar o pecado. É o que a Bíblia chama de mortificação da carne. Quando Saul, ele é mandado para destruir os amalequitas, ele vai lá e separa o melhor do gado, separa o melhor do tesouro, separa não sei o quê, e preserva a vida do rei dos amalequitas, chamado Agag. Guarde este nome, porque quando a gente for falar de Esther, depois do Sermão do Monte, a gente vai falar de Esther, atendendo ao pedido lá do nosso irmão Nilson, que já me intimou a falar de Esther, e quando a gente for falar de Esther, este nome Agag vai aparecer. Porque o principal inimigo do povo de Israel naquela época de Esther era Amã, filho de Amedata, o Agagita. Agagita porque ele era descendente de Agag, aquele rei dos amalequitas lá da época de Saul, que Saul não extirpou. E Samuel então chega e fala, traga Agag até aqui, e ele despedaça Agag diante do Senhor. Iniquidade precisa ser extirpada, não dá para negociar com o pecado. Roboão erra porque ele não faz isso. Ele deixa que eles fiquem por ali. Não tem problema nenhum. Não está incomodando. Mas as influências são maléficas e elas vão entrando na nossa vida. O apóstolo Pedro diz que Satanás ele anda como um leão, né, bramando como um leão ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. É isto que o pecado faz na nossa vida. Mas nos versículos 25 e 26, há mais uma coisa importante, quando nós lemos assim, ora, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Que escudos são estes? Salomão, ele constrói 300 escudos e 300 paveses. Pavê não é aquele doce maravilhoso que a gente gosta de comer. Pavê é um escudo de corpo inteiro, que a infantaria da época, os que iam à frente do combate, eles usavam os escudos, que eram rodelas, em algumas traduções traz rodelas, aqueles escudos redondos, eles usavam geralmente no braço esquerdo, porque a maioria usava o braço direito para empunhar a espada, e o braço esquerdo usando o escudo. Mas a tropa de choque, a tropa de assalto, o BOP, né, eles iam à frente com o pavê, aquele escudo que cobria todo o corpo. Salomão manda fazer 300 paveses, né, de ouro puro. E esses paveses de ouro, na verdade, eles não eram usados na batalha porque o material não se presta a isto, mas era uma forma de demonstrar a glória, a riqueza e o poderio de Deus que cuidava de Israel. E ele coloca estes 300 paveses lá em exposição no templo, no palácio. E aí diz o texto que Sisaque vem, não é isso? E leva tudo. Sisaque, rei do Egito, sobe contra Jerusalém, toma os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, levou tudo, também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Qual é a verdade que nós precisamos entender aqui? Deus é paciente, mas tudo tem limite, não o provoque. Deus vem falando através dos profetas que o povo precisava voltar para Ele, precisava se acertar, precisava caminhar com Ele, e o povo vai fazendo cada vez mais, vai pecando cada vez mais, vai se tornando pior do que os seus pais, e há um momento em que Deus diz, basta. Irmãos, Deus é maravilhoso, é longânimo. O que é ser longânimo? É de ânimo longo. Deus é paciente. Irmãos, às vezes eu fico impressionado em ver como Deus é paciente comigo. Às vezes eu pergunto, Senhor, por que o Senhor tem paciência comigo, sendo quem eu sou, fraco, infiel, inconstante, pecador como eu sou? Deus é paciente, irmãos, mas nós não podemos testar o limite da paciência de Deus, porque ela também tem limite.
E nós não podemos provocar o Senhor a ira, porque senão Ele pode trazer sobre nós uma derrota muito grande. E foi isso que aconteceu. Vem Sisaque, rei do Egito. Sisaque, ele é um rei fraco no Egito. Isso aqui é interessante. Nesta época de Salomão, o Egito não era a sombra do que havia sido na época daqueles faraós importantes, na época de Moisés. O Egito agora é uma nação pequena, Sisaque é um rei, se eu não estiver enganado, um rei da 18ª dinastia. Os reis da 18ª dinastia eram reis fracos, são conhecidos na história como reis fracos, de caráter fraco, que eram medrosos na guerra e que não conquistavam nada. Mas veja, Deus usa um rei fraco deste e traz e invade Jerusalém e leva tudo. Porque para Deus não há dificuldade em dar a vitória com muitos ou com poucos. E quando Deus se ira contra nós, irmãos, nós não temos opção. Até um Sisaque pode entrar e levar tudo nosso. Mas quando estamos com Deus, então somos imbatíveis, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas não era o que acontecia aqui na época de Roboão. Veja, Deus é paciente, mas Ele estabelece limites. Não provoque o Senhor. Mas em quinto lugar, os versículos 27 e 28 dizem assim: em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre ou de bronze, os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e depois os tomavam à câmara da guarda. Você percebe como isso é ridículo? Vou ler de novo. Veja, versículo 26. Tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e depois os tornavam à câmara da guarda. Irmãos, às vezes eu leio isso e eu fico pensando, meu Deus, a que ponto o ser humano chega? Qual é a verdade aqui? A sabedoria humana nunca é suficiente para substituir os padrões estabelecidos por Deus. Não tente, porque é ridículo. O que acontece aqui? Sisaque invade Jerusalém, leva os tesouros, leva aqueles escudos de ouro e vai embora. E aí Roboão fala assim, bom, a gente tem que ter alguma coisa para substituir. Vamos remendar isso aqui. E aí ele faz escudos de cobre. E ele colocava lá esses escudos de cobre, e sempre que tinha uma procissão real, um desfile real, os escudos de cobre eram tirados, e eles passavam lá, os soldados carregando aquilo com toda a pompa, e depois eles guardavam de novo, porque aqueles escudos não serviam para nada. Irmãos, não dá para substituir ouro por cobre. O valor é infinitamente menor. Não dá para substituir uma vida com Deus de verdade, uma vida de ouro, por uma vida falsa, uma vida de teatro. O que Roboão fazia era um teatro. Ele pegava lá, não tinha nem ouro mais para fazer escudo. Ele faz de cobre, deve ter dado um colorjete lá dourado, pintou para ficar mais bonitinho, e aí desfilava e todo mundo, ó, que lindo. Não servia para nada, irmãos. Às vezes nós estamos vivendo vidas de teatro, de desfile, de aparência, de pompa e circunstância, mas sem valor nenhum. A nossa sabedoria, os nossos recursos são insuficientes para substituir os padrões estabelecidos por Deus. Não tente fazer isso, porque é ridículo. O que é ridículo? É o que causa riso. E a igreja, quando quer imitar o mundo, ela se torna ridícula. O mundo ri de nós. E eu disse para os irmãos que isto tem me incomodado quando eu vejo o estado geral da igreja do Senhor nos dias de hoje. Eu não estou falando de Vargem Pequena, estou falando da igreja como um todo. Porque, irmãos, é algo que me perturba, o fato de que nunca teve tanta igreja nessa cidade, nunca foi tão ruim viver aqui. Alguma coisa está errada. A igreja nunca teve tanto espaço na mídia, na televisão, na internet, no YouTube, seja lá onde for. Tem igreja em tudo que é lugar. Mas a cidade está cada vez pior. O pecado avança cada vez mais. E cada vez você tem mais gente dizendo que agora é crente, mas nada muda. Escudos de cobre no lugar de escudos de ouro. Desfile, fantasia, teatro, mas sem conteúdo. Mas eu disse 4 ou 5, né? Já falei 5. Deixa eu falar mais uma.
Deixa eu falar mais uma. Versículo 29 diz assim: quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Há uma sexta verdade aqui. Sua vida será lembrada muito tempo depois de sua morte. Não a rebaixe espiritualmente. Veja, Roboão foi um robobão. Dividiu o reino, perdeu tudo. Mas muito tempo depois que ele morreu, ainda tinha gente lendo. Aliás, estamos aqui, né? Mais de 3.000 anos depois, lendo a história de Roboão. Sua vida será lembrada muito tempo depois de sua morte. Não a rebaixe espiritualmente. Sabe, irmãos, a grande questão não é como se começa, mas é como se termina algo. A gente que começa com aquele empenho, com aquela força. Vou contar uma coisa para os irmãos aqui, que os irmãos vão ver como eu sou velho, né? A gente conta essas coisas. Joel não é velho, Joel é jovem ainda, mas ele lembra. Quando eu era criança, na década de 70, lançaram uma motinha chamada Garelli. Lembra da Garelli? É, Garelli. Era uma motoneta, né, que fazia um barulho danado. E aí alguém, certa vez, descobriu que dava para incrementar o motor da Garelli. Botava naftalina dentro do tanque de combustível. Você chegou a fazer isso? Eu fiz. Fiz porque não era minha. Né? Aí fala, bota naftalina. E aí a combustão lá, com aquela naftalina, a Garelli saía quase empinando. Mas ela ia daqui, lá na porta de vidro. Depois ela... Mas era uma emoção. E a gente fazia isso, vamos botar de novo. Depois de 4 ou 5 vezes, o motor da Garelli foi para o espaço. Não tinha mais. Às vezes, irmão, tem gente assim. É igual o Garelli com naftalina. Começa a dar aquela arrancada, empina, e chega ali e morre. O importante não é como se começa, é como se termina. E aí eu fico pensando nesses caminhões imensos que tem aí, que tem 20 e tantas marchas, né? O camarada passa primeiro, o caminhão dá uma mexidinha, quase nem sai do lugar, e ele passa a segunda, e passa a terceira e quarta, e você pensa, esse caminhão não vai desenvolver, mas depois de, sei lá, 6ª, 7ª marcha, o caminhão embala, e vai na estrada numa velocidade tremenda. É assim que tem que ser a nossa vida cristã. Às vezes nós começamos devagar, de forma não muito promissora, mas como vamos chegar lá? Vamos chegar com toda a potência espiritual, com toda a força no Senhor, na plenitude do Espírito, ou vamos ser igual essa Garellizinha, envenenada falsamente? Aliás, veneno morre, né? Deve ser por isso, envenenou, ela morreu, veneno mata, e aí a gente anda e não caminha e não consegue chegar lá. É isso, irmãos. Roboão, ele começa bem, mas ele termina mal, e a vida dele se rebaixou espiritualmente. E muito tempo depois, as pessoas ainda lembram de Roboão como um mau rei. Como é que vão lembrar de mim quando eu não estiver mais neste mundo? Esta é a minha preocupação. Eu não quero que digam, não faço questão que digam que eu era inteligente, que eu era isso, que eu era aquilo, mas eu fico muito preocupado se as pessoas vão se lembrar de mim como alguém que era um crente de verdade. Porque muito tempo depois que eu não estiver mais aqui, alguém vai lembrar, vai falar, lembra do André? Não era crente. Lembra do André aí? É isso, irmãos. Muito tempo depois, a sua vida será lembrada. Roboão nos ensina um monte de coisas. Peço aos irmãos que não me chamem de mentiroso, mas eu quero falar só mais uma verdade. A 7ª, só mais uma. E aí eu prometo que acabo. Estou votando, então terei que cumprir. Veja os versículos, o versículo 31. E Roboão dormiu com seus pais. Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Continua no capítulo 15, versículos de 1 a 3. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração
de Davi, seu pai. A última coisa que eu quero destacar é que seus exemplos serão imitados por muitos depois de você. Não descuide deles. Veja, Roboão morreu, o seu filho assumiu e fez a mesma coisa que ele aprendeu com seu pai. Que tipo de exemplo, eu disse que terminaria, termino aqui. Que tipo de exemplo nós estamos deixando para as gerações depois de nós? Que tipo de exemplo para essas gerações que estão vivas aqui hoje? Que tipo de exemplo eu deixo para a Rebeca, para o Gustavo, para o Micael? Porque eles estão olhando para a minha vida. Eles vão falar, se o pastor pode, posso também. Se o Alex pode, eu também posso. Se o Eliseu faz, eu vou fazer também. Que tipo de exemplo estamos deixando? Eles serão seguidos por muitos depois de nós. E às vezes eu fico vendo quando tem pessoas que reclamam e falam assim, mas os jovens estão muito rebeldes, estão muito desinteressados, estão muito sem compromisso. E às vezes eu vejo na vida dos pais que eles também não têm compromisso, que eles também não vão à igreja com frequência, que eles às vezes mandam os filhos para a igreja e ficam em casa. Os exemplos serão reproduzidos. Que tipo de exemplo nós estamos sendo? Nós que já somos adultos, nos orgulhamos da nossa sabedoria, nos orgulhamos da nossa postura, do que conquistamos, de como sabemos lidar com as situações da vida. Que exemplo estamos dando para os mais jovens? Eu fico vendo essa garotada aqui e eles estão olhando para nós. Eles estão reproduzindo muito do comportamento que vem em mim e em você. Roboão deixou péssimos exemplos. Por isso ele foi um mau rei. E aquilo que ele fez repercutiu muito mal na vida de seu filho. É tempo, irmãos, de assumirmos posição. Eu olho para a igreja de Vargem Pequena, agora falando aqui de nós, eu olho para a igreja de Vargem Pequena e vejo um potencial espiritual muito grande. Mas nós precisamos desenvolver este potencial. Nós precisamos nos empenhar, porque nós não temos ideia do que Deus pode fazer através das nossas vidas se nós nos colocarmos verdadeiramente nas mãos do Senhor. Quando eu vim para esta igreja, como de resto, quando eu vou para qualquer igreja, por onde eu já passei, eu sempre vou com um objetivo. Uma vez alguém me perguntou, pastor, como é que você define o seu ministério? E eu não precisei pensar muito para dizer, eu gosto de ensinar a Bíblia. Eu não sou o mais inteligente, não sou um grande pregador, não sou o melhor administrador, não entendo de obra, não conheço leis, não sou advogado, mas eu tenho amor pela palavra. E o meu desejo sempre é ensinar a Bíblia, porque eu acredito verdadeiramente, irmãos, eu acredito nisso com toda a força do meu coração, que a palavra de Deus muda as pessoas. Não são os meus argumentos, é a palavra de Deus. Então eu quero insistir com você, Igreja Batista de Vargem Pequena, que leia a palavra de Deus, gaste tempo com a palavra de Deus. Mas pastor, tem coisa que eu não entendo, não tem problema. Antes de ler, peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, porque ele é um livro espiritual, ela se discerne, se entende espiritualmente. Gaste tempo, separe um tempo para ler a palavra de Deus. Crie o hábito de ler a palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais você vai entender. Isso vai despertar em você um interesse ainda maior. Você vai cada vez querer ler mais. Isso vai mudar a sua vida. E se um dia eu perceber que Deus usou a minha vida para ensinar a palavra e que isso fez diferença na vida de alguém, então eu considero que valeu a pena a minha vida e o meu ministério.
Roboão me ensina que ter todas as oportunidades, mas não fazer uso delas, é um desperdício muito grande. É uma perda imensa, muitas vezes irreparável. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando nesta geração, de conhecer a palavra, de ser exemplo, de fazer diferença e de ver o nome de Deus glorificado através da vida desta igreja. Amém? Amém. Vem limpar, Senhor, esse o meu coração. Esta é minha oração. Que Deus limpe o nosso coração, transforme a nossa mente, nosso entendimento, nossas afeições, tudo aquilo que somos, para que as nossas vidas, quando forem lembradas, sejam lembradas como vidas que serviram ao Senhor. Que Deus nos abençoe.